Acorda, sucupira! Fala pessoal, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos nesta segunda-feira, 14 de outubro de 2024. Eu sou Rodrigo Oliveira e esse é o nosso Acorda Sucupira, onde eu tento explicar para vocês o que está acontecendo na política e no mercado financeiro que acaba mexendo no seu bolso. Essa semana promete ser agitada, né? O finalzinho da semana passada já foi agitada e o motivo é sempre o mesmo, né? A gente tinha parado com isso umas semanas atrás, isso tinha arrefecido bastante, talvez até em função dessa expectativa de escolha de sabatina do Galípolo para a presidência do Banco Central. O Lula havia ficado mais quietinho, né, sobre juros e economia e etc. E isso tinha ajudado. Acontece, no entanto, que no finalzinho da semana passada, o Lula voltou a falar, né, e voltou a deixar todo mundo preocupado com o controle de gastos ou com a robustez, né, das contas públicas, ou pelo descontrole de gastos, né, para dizer assim, para ser mais claro, né. O Lula falou sobre comprar 2 aviões para ele poder viajar, um para ele poder viajar, é claro, presidente da República, e o outro para os ministros poderem viajar. Olha só que coisa, né? Parece muito com o Brasil que nós temos mesmo. E aí, além disso, voltou a falar daquele negócio da isenção, que é uma promessa de campanha, e aí ninguém pode falar de estelionato eleitoral, né? O Lula prometeu que ia fazer isso e o mercado financeiro não pode achar que, não tem valor nenhum o que ele fala, né? Ele não vai fazer o que ele disse que ia fazer. Ele pretende, ou pelo menos está dizendo que quer fazer aquilo que ele disse que ia fazer, que é aumentar o nível de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Mas aí esse populismo do Lula é isso que atrapalha um pouco. Ele acaba se exacerbando nas palavras, né? E acaba tendo custos para a sociedade brasileira que às vezes ele não percebe, né? Ele acha que o mercado é um ente que é um ente esotérico, né? Que não é formado por pessoas como eu, você e até ele, né? E aí ele fala sobre a isenção de 5.000, mas a gente quer ultrapassar isso também, e deixar essa isenção ainda acima de R$ 5.000, né? O problema disso tudo é claro que eu não reclamaria disso, você aí que está me ouvindo provavelmente também não reclamaria, afinal de contas você vai pagar um pouco menos de imposto. O problema disso é que isso não é verdade nesse sentido, né? Você vai precisar reequilibrar as contas, porque se você continua gastando a mesma coisa, e você passa a ganhar menos, obviamente você tem que buscar esse dinheiro em algum lugar. Então, provavelmente, ou você aumenta a dívida pública e aí você vai se tornando cada vez mais insolvente, né? Ou vai caminhando para essa ideia da insolvência, ou você vai ter que arranjar um jeito de ganhar mais dinheiro. Isso é mais tributo em algum outro lugar, né? Então você está tirando daqui, colocando ali. A história é sempre que a gente vai tirar do mais pobre e cobrar o mais rico, mas a gente tem visto que isso é só falação mesmo, que isso não acontece. O que acontece mesmo é o aumento da dívida pública, e aí é como se o brasileiro tivesse sendo cozido a banho-maria e ele não percebe o tamanho do problema que a gente está criando lá no futuro. O mercado financeiro, no entanto, que é o ansioso por natureza, ele percebe automaticamente e começa a projetar cenários cada vez mais ruins. Não à toa, depois dessa fala, os juros futuros já começaram a precificar a Selic em 13,5%, lembrando que a Selic hoje está em 10,75%, 13,5% nesse ciclo de alta, o que embute aí pelo menos 1,5 ponto percentual, 150 basis points, de alta na Selic com o Galípolo, presidente do Banco Central. Por isso que é importante hoje, inclusive, a gente acompanhar aí a fala do Galípolo às 9h45 lá no evento do Itaú BBA e ver se ele vai tentar controlar um pouco essas expectativas que ficaram estão ficando um pouco exageradas, segundo boa parte aí das pessoas com que a gente tem falado. E assim, o juro mais alto ele deveria segurar o real, né? Diminuir a desvalorização do real e até valorizar o real.
mas isso não está acontecendo. O juro futuro continua subindo e o dólar também subiu, isso é, o real se desvalorizou, o dólar aí rondando a casa dos 5,60 novamente, tá? Então, 9,45 o Galípolo fala, vamos ver se ele consegue segurar um pouco dessas expectativas. Uma outra coisa importante, assim, que pode ser uma boa sinalização é que a avaliação do governo Lula, segundo a pesquisa que saiu aí da Quest, da Genial Quest, continua onde estava, 36% de aprovação, 29% acham que o governo está regulado e 32% entendem que o governo está reprovado, né? Reprovam o governo Lula. Mas o fato de estar estabilizado sugere que isso também não deve impulsionar o Lula a adotar falas mais políticas. Isso pode criar aí um teto para o juro futuro. É claro que é muito difícil a gente imaginar teto nos juros futuros, porque enquanto a gente tiver essa desconfiança com o fiscal, vai ficar muito difícil de o mercado aceitar o que está acontecendo. Tanto que a preocupação com a inflação se tornou secundária e ninguém mais presta muita atenção nisso. E aí, quem leu a newsletter Esquina Sucupira na sexta-feira, está lá disponível no esquinasucupira.substack.com, ou então procura aí no Instagram, e mesmo o link para acesso desse podcast, você vai encontrar aí o Esquina Sucupira e pode acessar lá a newsletter. E a gente falava sobre um cenário onde o Lula não disputaria a eleição de 2026 e como se preparar para este cenário economicamente, né, para os seus investimentos. É claro que esse que é o nosso objetivo aqui. E interessantemente é que saiu uma entrevista na pesquisa do Genial Quest, já saiu um levantamento sobre a opinião das pessoas sobre se o Lula deveria ou não se candidatar em 2026, e 58% dos entrevistados acham que ele não deveria se candidatar em 2026. Você que é mais anti-Lula, vai dizer, ah, que bom, então sai Lula, vai-se embora, etc e tal. E no fim das contas, se você ler na nossa newsletter, na minha opinião, é que isso favorece a esquerda, porque você teria uma melhora de sentimento no mercado, principalmente, quase que automática, se o Lula abandonasse a corrida para 2026. E isso, obviamente, ajudaria o candidato indicado por ele, porque ele pode chegar em 2026 com uma economia muito mais pujante e muito mais estabilizada e com muito mais otimismo do que a gente tem hoje, tá bom? E além disso, uma outra coisa que a gente tocou nesse assunto também na newsletter, vocês vejam a coincidência, o João Paulo Cunha, petista da velha guarda, né? Foi preso durante as investigações lá da Lava Jato, ficou na Papuda durante 2 anos, 3, aliás, acho que foi um pouquinho mais. Durante algum tempo na Papuda virou advogado, hoje está ganhando milhões de reais defendendo as empresas da Lava Jato. O STF está derrubando todo mundo, né? Todas aquelas condenações. Então, muito bem sucedido financeiramente agora, João Paulo Cunha, ex-presidiário, deu uma entrevista então ao Estadão falando que o Lula vai precisar compor com o Centrão para poder chegar em 2026 politicamente forte. E adivinha só, ofereceu já um ministério para o Arthur Lira. E aí, gente, tem que pensar algumas coisas aqui. Esse tipo de fala não é uma fala translocada que ninguém sabia que ia acontecer, etc e tal. O João Paulo Cunha, obviamente, comentou com os quadros do PT que ele ainda tem contato, e são muitos, que ia fazer isso e indicar para o Lira que ele pode ter um ministério no ano que vem, pode ajudar nas negociações políticas de agora. E o ano que vem que se lixe, né? Quando chegar ano que vem, quem falou em ministério, não é mesmo? Não sei se o Lira é macaco velho nesse jogo, talvez não caia nessa historinha, mas é óbvio que todo mundo tem interesse em estar sentado num ministério, né? E o Lira, obviamente, vai pensar em um ministério como o Ministério das Cidades e alguma coisa desse tipo, que tem aí um orçamento que ele possa mexer e ajudar aí as pretensões político-eleitorais dele, né?
Bom, da agenda de hoje tem o IBC-BR, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, conhecido também como PIB do Banco Central. E apesar dessa preocupação toda que a gente está tendo com o hiato positivo na economia brasileira, a expectativa, né, o hiato positivo é aquela capacidade, a gente está produzindo acima da nossa capacidade, e isso gera inflação. A expectativa do mercado é que haja estabilidade nesse número, que o PIB do Banco Central e a prévia do PIB seria estável para este mês, tá? Vindo de uma retração no mês anterior. Além disso, na agenda a gente tem o relatório de produção da Vale. Normalmente não é um relatório que ajuda muito as ações da Vale, tá? A Vale acaba sempre entregando um pouquinho menos do que o esperado. No relatório passado não foi assim, mas historicamente é assim. Isso pode atrapalhar um pouquinho. Como ainda não vieram os estímulos da China, a gente tem as commodities pesando um pouquinho para baixo. Isso pode atrapalhar a bolsa também no dia de hoje. Beleza? No mais, vamos ficando de olho aí. Não esqueça o 945 Galípolo. Eu acho que tem transmissão aí aberta para todo mundo na internet. Quem tiver tempo e tiver curiosidade, assiste lá. Se não, amanhã eu trago um pouco do que foi falado pelo nosso querido Gabriel Galípolo, próximo presidente do Banco Central, nesse evento aí do Itaú BBA. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Boa sorte a todos, bons negócios nessa semana e avante, Sucupira. Acorda, Sucupira!